Olá, meus amigos, mais uma vez é o professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o meu canal, mais uma aula de Bíblia, uma aula de história para você tirar suas dúvidas e ficar por dentro do assunto, ok? Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Quando ele nasceu, ele foi visitado pelos magos. Muita gente pergunta, esses magos eram feiticeiros? Não. Você vai saber por quê. Como que esses magos ficaram sabendo do nascimento de Jesus? Quantos eram? Eram 3 mesmos? De onde eles vieram? Qual era a religião deles? Vamos lá tirar essa dúvida. Vou abrir minha Bíblia aqui, já está aberta aqui no capítulo 2 do livro de Mateus, que relata esse fato, correto? Então vamos lá. Existem muitas coisas que colocadas no presépio que não existe na Bíblia. A Bíblia não menciona nada dessas coisas. Então nós vamos tirar essa dúvida agora, correto? Agora você vai entender da maneira correta. Vamos lá. O capítulo 2, versículo 1 diz assim: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, uns aqui é artigo indefinido. Indefinido é aquele artigo que ele não relata quantos são. Diz que eram uns, mas não diz quantos. E por que as pessoas dizem que era 3 então, professor? Eu vou ler o versículo 11 aqui. Diz assim: e entrando na casa acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Eles tiram daqui, por causa que eram 3 presentes, então eles calculam que os magos eram 3, mas a Bíblia diz uns, joga no indefinido, não sabendo quantos são, correto? Então quando você vê lá o presépio com 3 magos, não dá para saber se eram 3. Vamos calcular, eles calculam que é por causa dos presentes. Tudo bem, não tem problema nenhum, você não vai perder sua salvação se entender dessa maneira. Eles eram reis, as pessoas dizem assim, os 3 reis magos, eles eram os reis? Não, a Bíblia não menciona a palavra reis, não existe na Bíblia, relatando sobre esses homens, certo? Eles eram magos, eram feiticeiros, professor? Não, porque a palavra mago vem do grego, ela é uma palavra grega que quer dizer magoi, estudiosos, correto? Eles faziam parte do povo de Deus? Também não. Eles vieram lá do Oriente, terra bem distante. Quando esses magos chegaram, eles não estavam na estrebaria onde Jesus nasceu. Eles entraram na casa. Então, quando você vê o presépio montado e os magos oferecendo presentes ali para Jesus junto com os animais, está errado. O menino Jesus não estava mais na estrebaria, estava na casa. Eu vou ler o verso aqui, que é o verso 11, diz assim, ó: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, certo? Então veja bem, quem visitou o menino na estrebaria foram os pastores que estavam pastoreando ovelhas à noite. O anjo apareceu para eles e os pastores foram lá, então, adorar o menino Jesus. Tinha vaca lá, tinha boi, tinha cavalo, tinha outros animais, professor? Também não. A Bíblia não menciona nada. Então, quando eles fazem o presépio, eles colocam lá o boi, a vaca, certo? E outros animais ali. A Bíblia não menciona nenhum animal ali, correto? Muita gente diz assim, mas tinha animais porque era tempo frio e os animais aqueceram Jesus. Também não é verdade, a Bíblia não menciona nada disso, correto? Então, fica atento aí à história que você pode estar sendo enganado. Mas agora você vai tirar a sua dúvida, correto? Então, veja bem, não eram reis, a Bíblia não menciona, a Bíblia não menciona que era 3, se calcula por causa dos presentes, correto? Eles não foram à estrebaria, eles foram na casa, porque o tempo já havia passado, quem visitou lá foram os pastores, correto? Então, veja bem, então tem muita coisa aí que as pessoas falam, mas que não condiz com a verdade que está na Bíblia. Agora a pergunta é, como que esses homens ficaram sabendo que Jesus ia nascer se eles não fazia parte do povo de Deus? Eu vou ler aqui, existia uma profecia no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que falava o local onde Jesus ia nascer, e eles tinham conhecimento disso aqui, certo? Então diz assim, eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 2, versículo 6, diz assim, quem disse essas palavras foi o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Correto? Como que eles ficaram sabendo disso aí? Se eles não liam escrituras, se eles não tinham conhecimento de profecia, não tinham conhecimento de nada. Mas você sabe que em 586, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele levou 2 tribos para a Babilônia,
Profecia de Jeremias 25:11. O povo ficava 70 anos. O último rei da Babilônia foi Belsazar. Você já deve ter ouvido falar que ele estava fazendo um banquete naquele dia. Ciro, que era um persa, invadiu a Babilônia, matou Belsazar e tomou o trono. Em 539, os persas então conquistam a Babilônia. A cultura persa então agora passa para os hebreus e vice-versa. E o conhecimento dos hebreus passa para os persas. A religião da Pérsia era a religião do Zoroastro, não tinha nada a ver com vamos dizer assim, ensinamento dos hebreus, certo? Não tinha nada a ver com a religião dos hebreus. Então, ela era a religião pagã. Esses homens que vieram da Pérsia, eles eram pagãos, eles não eram cristãos, não tinha nada dessas coisas. Então, eles ficaram sabendo dessa profecia através do povo de Israel, que estava na Babilônia. Qual a profecia? Números 24 falava de uma profecia de Balaão. Balaão era um profeta, que no início dele era um profeta verdadeiro, mas depois se tornou corrupto, certo? Então veja bem, a profecia de Balaão dizia que ia aparecer uma estrela, e como os magos eram estudiosos, quando apareceu essa estrela, eles perceberam que era ela e foram seguindo a estrela e foram parar onde? Lá em Belém, na Judéia, onde Jesus havia nascido. Quando eles chegaram lá, os pastores já tinham visitado o menino, já tinham ido embora, então eles chegaram, o menino já estava na casa, correto? O nome também Baltazar, Belchior e Gaspar, esse nome não aparece na Bíblia, correto? Esse nome também vem da Idade Média, tradição que colocou nome nesses três homens, a Bíblia não menciona. Então tem muitas coisas aqui que a Bíblia não menciona, mas que as pessoas acreditam, certo? Talvez é porque não tiveram um estudo assim sobre o relato bíblico, e às vezes as pessoas vêem nos presépios aí na cidade, nas praças da cidade montado, e eles acreditam que foi daquela maneira, mas na verdade não foi. Quando o menino Jesus nasceu, ele nasceu na estrebaria. Quando os pastores foram visitar ele, ele estava na manjedoura. Muita gente pensa que manjedoura é um berço muito bonitinho, não é? Manjedoura nada mais é do que o coxo onde o animal come, correto? Então, veja bem, como eu disse, por que eles acreditam que era 3? Por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra, correto? Então, agora ficou esclarecido para você que aqueles homens, eles eram pagãos, vieram de terras distantes e foram visitar o menino Jesus e ali apresentaram suas dádivas, ok? Eu espero que você tenha gostado, tenha tirado assim as suas dúvidas e se inscreva no meu canal ainda se você não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quiser que eu grave algum assunto histórico ou bíblico que você talvez tenha dúvida, deixa nos comentários aí que eu gravo, correto? Eu espero que você tenha gostado e espero você na próxima aula, ok? Até a próxima.